Bem, vamos iniciar, então, dando uma boa noite aqui a todos, sem mais perda de tempo, até porque temos muito para ouvir, para debater nessa noite. Queria primeiro agradecer ao Leandro Mitidieri, procurador da República, que aceitou o convite do primeiro debate. Quero também agradecer a presença do professor Benedito, que está aqui também no nosso grupo, participando. Nós temos outros professores também que se inscreveram. Eu vou pedir para que todos mantenham o microfone desligado, eu vou desativando aqui na medida que eu for achando os microfones desativados, e quem quiser falar depois pode acessar. Eu fiz uma inscrição prévia porque quem fez essa inscrição prévia vai poder receber um certificado depois pelo e-mail de participação. Esse evento faz parte do projeto Cidadania Ativa, um projeto de extensão que funciona desde 2017, que leva os debates nas escolas municipais de Macaé, debates que envolvem cidadania, democracia, políticas públicas, sempre no ideal de formar cidadãos de modo ativo para que representem na sociedade, participem de modo qualitativo na sociedade, trazendo, então, possibilitando que a própria universidade traga esse retorno para a sociedade macaense. Então, em 2017, 2019, nós fizemos lá no Colégio Ancira, em Macaé, e a gente culmina sempre na tentativa de um debate de um grêmio estudantil. Bem, o início para 2020, a programação era fazer em 2 outras escolas, mas aí veio a quarentena, mas eu não estava satisfeita de estarmos aqui tão separados, sem a possibilidade de debater e continuar implementando a importância que é da educação cidadã, a importância que se faz do debate que envolve cidadania e democracia. Por isso, eu reformatei o projeto para esse período até outubro, entendendo que a gente não tem ainda a previsão de volta às aulas, de que a gente realmente precisa se dedicar a esse canal online, atividades de modo online. Então, de modo quinzenal, ocorrerão debates online, onde o aluno ou qualquer outro interessado faz a inscrição pelo Simpla, então sempre vai ter o link lá. Vocês vão ganhar depois, então, quem faz a inscrição prévia ganha o certificado depois de modo online, tá? E sempre vão ocorrer nas quartas-feiras, 19h30. Nas quartas-feiras posteriores, que não possuem marcação aí de agendamento de debate online, nós vamos ter lives pelo Instagram, mas aí com ex-alunos, e aí eu vou querer muito depois que vocês indiquem aí ex-alunos que podem estar contribuindo, então, com esses pequenos debates aí online, de modo mais informal nas lives do Instagram. Bem, eu não vou perder grande tempo, porque a gente tem muito para ouvir, para debater, eu só gostaria aqui de colocar alguns procedimentos na qual nós vamos seguir aqui durante o nosso debate. A gente menciona como debate, porque o que nós estamos querendo fazer aqui é falar, ser ouvido, mas qualitativamente possibilitar a cada um de nós também trazer o seu posicionamento. Por isso, amigos, para que algo fique de modo tranquilo e sereno, nós vamos deixar que o Leandro faça a sua exposição primeiro, ele vai ter em torno aí de 40 minutos para a sua exposição, e depois a gente passa para as perguntas. As perguntas poderão ser tanto no chat, de modo escrito, eu vou ler, quanto de modo oral. Quem quiser fazer de modo oral, também menciona no chat, por favor, se inscreve pelo chat, dizendo, quero fazer uma pergunta, e eu vou seguindo a ordem lá do chat, tá bom? Então, mais uma vez, quero agradecer a participação de todos, nós tivemos aí 62 inscritos até agora, fechei agora a inscrição, temos aí online 30 pessoas, e estou muito feliz com a participação de todos, e conto com todos aí nas próximas semanas. Leandro, mais uma vez, obrigada pela sua participação, vou só, em breves palavras, dizer o quanto que você contribuiu também na UFMacaé, enquanto professor, enquanto esteve lá, também deixar o nosso agradecimento da sua participação
nos bancos da Universidade Federal Fluminense, e dizer que é uma grata satisfação você trazer aqui novas palavras para os estudantes da UF de Macaé e para todos nós. Um abraço. Boa noite a todos. Áudio ok, vídeo ok, tudo ok? Então, boa noite a todos. Para mim, é um grande prazer vir aqui no meio dessa pandemia, né, a gente ter esse papo aí com tantas pessoas aí, né? Minha passagem por Macaé, eu adoraria estar ainda dando aula aí, foi um grande prazer também, uma grande experiência, mas quando da minha remoção aqui para a região dos Lagos, realmente eu avaliei que ia ser absolutamente inviável, né? A carga, os professores aí do chat sabem muito bem do que eu estou falando, a carga é pesada e eu vi que era infelizmente inviável aí, tive que deixar a universidade, mas estou sempre aí à disposição. Participei, acho que ano passado foi da semana dos estudantes, semana Agenda acadêmica. acadêmica, isso. Agenda acadêmica, né? E estamos sempre aí à disposição. Eu vou aqui já botar o meu tempo, né, 40 minutos, e vou tentar explicar assim a minha abordagem, porque a gente pode fazer uma conversa assim, mais mesa de bar, né? Cada um comentando o que está vendo aí 24 horas por dia, né? Todos aí enfurnados em casa, acredito eu, quero crer que todos aí em isolamento, né? O que a gente vê na televisão, né? Essa enxurrada de informações, de notícias na internet, né? A cada 5 minutos vai ter uma novidade, um dado novo, né? Aquela chuva de especialistas, né? Os verdadeiros especialistas, mas a gente tem também, né, a enxurrada de especialistas não tão especialistas assim, porque isso é até um fenômeno sobre o qual não vai dar tempo de a gente tratar aqui, mas que eu vim até escrevendo sobre o assunto, que é o que pode ser chamado de superdemocracia, né, em que, na verdade, todo mundo, né, na era das redes sociais, opina sobre absolutamente todos os assuntos, né? Então, isso não é necessariamente ruim, não. Isso é o que se pode chamar de uma superdemocracia. Então, nós, da área do direito, a gente se depara com isso diuturnamente, com as decisões, né, sendo comentadas pelo médico, enfim, pelo engenheiro, as decisões do STF, né? Mas isso não é ruim, não. Então, como não poderia ser diferente, também agora na pandemia, a gente tem essa enxurrada de todo mundo com sua opinião sobre a origem do vírus, os remédios que podem, né, ajudar na terapia, a cura, né, vai ter vacina, não vai ter vacina, e, né, principalmente o grande tema aí controverso, né, se temos que ficar isolados ou não temos, se temos que liberar todo mundo para todo mundo ser contagiado e aí criar uma imunização ou não, ou temos que fazer, inclusive, na largada, teríamos feito um lockdown. Então, enfim, isso tudo são coisas que eu, vou ser bem sincero, né, não sou especialista e nem pretenderia, a não ser que, claro, a gente transforme aí em algum momento aqui em que cada um possa dar um pitaco, né? E eu também vou dar o meu pitaco com base no que eu estou vendo aí de notícias, jornal, né? Vou virar um especialista aqui do Globo News. Mas o que eu iria propor é a gente tentar fazer um exame, né, da parte jurídica, né, principalmente constitucional. Eu acho que é a parte que a gente pode contribuir. O universo aqui de inscritos, eu acho que não são só operadores do direito, né?
mas a maioria deve ser os estudantes, mas eu ouvi gente falando que ia se inscrever para ouvir também. E eu acho que a nossa contribuição aqui, pelo menos os operadores do direito, é a gente tentar falar um pouco dessa parte jurídica. Porque hoje, por exemplo, né, eu mais uma vez ouvi agora nessa entrevista aí ali no Gargarejo, né, que é feita ali no Palácio da Alvorada, né, e aí apareceu estava o presidente e apareceu uma deputada, e até esqueci o nome dela, mas aí ela repetiu um discurso com o qual a gente está lidando aqui também, região dos lagos, o Ministério Público vem enfrentando essa questão em vários locais, que é essa história de que estaríamos vivendo uma ditadura, né? Foram as palavras dela, né? Ela, inclusive, entende que é inconstitucional o isolamento, estarmos sendo privados do direito de ir e vir, né? Então, isso tudo eu acho muito interessante a gente abordar com um certo cuidado aí, entender isso, né? Eu falo porque aqui a gente teve essa questão, né? Aqui as atribuições, como todo o país, entre os ministérios públicos são divididas, né? A gente tem muitas questões que ficam com o Ministério Público do Trabalho, converso muito com a Procuradora do Trabalho aqui, por exemplo, teve a denúncia aí dos trabalhadores na área de esgoto, precisam de uma proteção especial, porque o vírus é transmitido pelo esgoto. Temos algumas atuações do Ministério Público Federal, eu posso até depois mais na frente falar o que a gente tem feito aqui, mas acho que também não é muito objeto aqui, vai ficar chato, né? Mas a gente tem feito algumas coisas. Lá no início a gente falou dos cruzeiros turísticos chegando em Búzios, então estava programado chegar uma porção de cruzeiro em Búzios, então a gente lá no início conseguiu, né, impedir isso, mas a questão acaba sobrando mais, né, nesse enfrentamento de cumprir ou não o isolamento com o Ministério Público Estadual, e eu até fiz uma representação sobre uma carreata que aqui na região dos lagos, né, eu tenho a impressão que as datas foram diferentes, mas aqui na região dos lagos estava marcada para acho que era sábado, para esse domingo passado, né? E também, até uma ação conjunta aí, mas aí teve a recomendação do Ministério Público Estadual, parece que foi abortada a carreata, mas aí também surgia aí nas redes sociais esse mesmo discurso, né? De que, olha que absurdo, não podemos fazer nossa manifestação, nossa carreata no meio da nossa aglomeraçãozinha, o nosso direito de ir e vir, estamos vivendo numa ditadura, essa mesma história. Então, eu acho que eu proporia a gente fazer, eu pelo menos vou fazer a minha explanação nessa linha, porque para mim fica bem claro que a gente precisa primeiro entender se esse tipo de medida é algo que foi criado agora numa espécie de regime de exceção por governadores ou por prefeitos totalitários, né, que sem base nenhuma em outras, sem base nenhuma na legislação ou em outros casos de outras calamidades, né, criaram essas medidas. Então, uma coisa é a gente entender se há possibilidade jurídica para essas medidas, né? Agora, eu já abriria dizendo que é muito importante a gente entender que talvez não sejam as medidas, como a gente vai abordar aqui com um pouco mais cuidado mais à frente, né? Não é a adoção de medidas mais ou menos rigorosas que dão sim a impressão de a gente dão a nítida sensação das nossas liberdades sendo tolhidas, né? Mas talvez não seja por essa gravidade ou rigorosidade dessas medidas que a gente possa medir se uma democracia está vívida ou se ela está sendo aviltada, né? Eu acho que é um outro dado, por exemplo, que a gente pode abordar para identificar se a gente está realmente caminhando para, ou já estamos num estado totalitário, que são outros itens mais específicos para a gente ver isso. Como, por exemplo, um grande exemplo que eu queria dar aqui, que é o funcionamento do judiciário. Tá? Porque aí é curioso
você observar que alguns movimentos, coincidentemente, vêm defendendo justamente a volta do regime militar com intervenção das Forças Armadas, né, e inclusive mencionando a reedição aí de um AI-5. E aí acho muito importante a gente até, o operador do direito, ele não ficar só com o noticiário da televisão, mas fazer uma pesquisa, né, nas nossas aulas de direito constitucional, acho muito interessante, pegar e abrir o que é o AI-5. Né? O AI-5 ele vem com aquelas questões mais conhecidas de cassação de mandatos, com inclusive algumas penas aos parlamentares, né? Mas ele, por exemplo, dentre outras questões que vocês podem examinar lá, mas ele, por exemplo, vem e fala que aquelas medidas tomadas no âmbito do AI-5 não poderiam ser apreciadas pelo Poder Judiciário. Inclusive, vem logo depois e fala que estão suspensas as garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e fala estabilidade também. Né? Então, o que eu estou querendo colocar é que isso sim inclusive, há organismos internacionais que fazem isso muito de forma muito didática, né? A medição de uma vitalidade de uma democracia. Mas para pegar só um item aqui, eu acho que essa é uma medição. Quando você tem um Estado em que o judiciário, por exemplo, claro, o legislativo também, mas o judiciário não possa funcionar. Por que eu falo isso? Porque hoje você pode, depois que a gente chegar à conclusão que essas medidas existem, né? Mas se você entender que a situação fática, que é o que eu vou tentar evitar não entrar, porque dizer que é grave ou não é grave, o vírus está se alastrando, não está se alastrando, vou tentar não entrar nessa história, mas acho difícil, a gente vai acabar falando sobre isso. Mas se você entender que que na sua cidade, né, a situação fática não é grave, você hoje pode buscar o judiciário, ou pode buscar o Ministério Público. Buscaram o Ministério Público Federal na região dos Lagos, alguns cidadãos de Saquarema. Disseram, olha, o decreto aqui do município de Saquarema é inconstitucional. Como outros também foram direto ao judiciário. Dizem, olha, não há necessidade disso tudo, estou sendo tolhido no meu direito de abrir minha loja, ou no meu direito de ir e vir, quero fazer aglomeração, quero andar pelas ruas, né? E puderam buscar o judiciário. Então, eu acho que é nesse ponto que a gente deve medir. E aí vem essa coisa que eu acho até curiosa, porque no momento em que pessoas pedem a volta de um regime totalitário, ao mesmo tempo a gente vê crescer esse discurso de que a situação atual é uma ditadura, eu estou sendo tolhido no meu direito de ir e vir. Então, é um paradoxo enorme, né? Eu falo isso porque essa questão também está sendo bem cara aqui para a gente, porque além da investigação em âmbito nacional, a gente tem uma investigação aqui também, e até uma investigação curiosa, porque hoje você incitar um golpe é um crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Então, uma lei que uns entendem que deveria ser descartada do nosso ordenamento jurídico, mas ela contém esse crime que é interessantíssimo, que ele hoje serve como uma norma penal em direção aí de resguardar o sistema, o Estado Democrático de Direito. Né? Outros dispositivos da Lei de Segurança Nacional são extremamente questionáveis. Lembrando sempre também que essa Lei de Segurança Nacional que a gente tem é a Lei Branda, que foi editada no finalzinho do governo Figueiredo, porque antes havia uma pesadíssima. Então, antes de terminar o governo Figueiredo, editaram essa um pouco mais light, né? E ela tem essa discussão ainda sobre a vigência. Mas fazendo essa volta, esse voo aí, pegando essa questão de AI-5, né? Mas voltando para o nosso tema aqui, então,
a gente tendo a ideia, a gente aferindo aí que o judiciário funciona, né? Aí a discussão, eu acho que aí o judiciário ele pode abordar as duas questões, né? Ele pode primeiro abordar a questão de direito. Então, as medidas que estão sendo tomadas hoje, elas têm respaldo na lei, né? E segundo é o seguinte, a medida está inadequada, né? Aquela questão da necessidade de adequação, né? Tudo bem, existe o isolamento na lei, mas não, esse vírus aí é uma gripezinha, então não é caso de isolamento. O juiz pode dizer que o decreto não vale, né? Há inclusive juízes que chegaram a apreciar nessa linha aí, né? Os decretos, né, municipais e estaduais, né? Agora, a discussão maior, né, a gente vai chegar nela, foi a que chegou no Supremo em relação à lei específica do coronavírus, que aí teve uma medida provisória que tentou eliminar esse poder dos estados. Mas, então, abordando só essa questão mais da existência desses instrumentos, eu gostaria de fazer uma lembrança rápida, tá? E depois ser até mais técnico aqui falando das leis que existem. Mas fazendo uma reflexão aqui mais solta. Quando nós tivemos, por exemplo, em 2016, desabamento da ciclovia Tim Maia, né? Cheguei a ter atuar um pouco com a colega, porque eu coordeno o grupo de trabalho Olimpíadas, né? Ali, a prefeitura, ela interditou aquela via, que é uma via que não é só para o pessoal dar uma pedaladazinha, não. Ali, chegou a interditar uma via que é o acesso aí do Leblon até São Conrado. Então, ali, uma medida de defesa civil interditou o ir e vir ali pelaquela ciclovia, porque ela tinha perigo de desabar. Depois isso foi, inclusive, questionado na justiça e um juiz liberou parte da via, deixando interditado o restante da ciclovia. Tá? Vamos pegar um outro caso, Brumadinho. Né? Brumadinho nós tivemos também, né, a situação em que, claro, interditar a área com perigo de novos desabamentos, isso é óbvio, né? Mas não é só isso. Tinha uma estrada que foi criada por uma comunidade lá, Córrego do Feijão, eu acho, que também depois chegou-se à conclusão que aquela via estava ainda sob perigo de desabar. Era uma coisa feita de forma muito precária, e aí a justiça, a defesa civil entendeu que ir interditar aquela passagem. Né? E foi, inclusive, uma situação muito complicada, porque era o único acesso dessa comunidade a outras cidades, ao resto da civilização. Né? Por fim, a gente teve também, para citar outro desses casos, né, o Boate Kiss, né, que foi 2015, né? Não, 2012, foi bem antes, enfim. Mas que também, depois da Boate Kiss, nós tivemos essa onda de interdições, tá? Me lembro umas em Pernambuco, né? de boates sendo interditadas por causa daquelas questões de segurança, né, relativas à defesa civil. Então, o que eu estou querendo falar citando esses 3 casos emblemáticos? Né? A atuação de defesa civil, ainda nem falando na questão da vigilância epidemiológica ou vigilância sanitária, mas essas atuações de defesa civil, elas não são em nada exóticas. Né? A defesa civil ou as autoridades tomarem medidas restringindo o direito de ir e vir em função de algum desses perigos ou emergências ou calamidades, é algo que está nas raízes básicas do poder de polícia administrativo, né, do Estado. Né? E não é só isso. Né? O Brasil ele tem, desde 75, uma lei
6259, se isso fosse uma aula a gente ia poder colocar os dispositivos, mas só fazendo essa citação, né, uma lei de 75 já criava a política de vigilância epidemiológica, né, em que colocava o Ministério da Saúde, na época, com essa função importante, sim, né, até hoje. Depois a gente pode chegar no finalzinho e ver a situação da ausência de coordenação, né, a gerar várias lides jurídicas, né? Mas, enfim, a lei não deixa dúvidas que quem coordena isso é o Ministério da Saúde, mas com esse aparato de medidas desde 75 para resguardar a saúde pública e conter epidemias, né? Depois, em 2012, eu até menciono essa lei de 2012 no artigo que eu escrevi na Folha de São Paulo, há 3 semanas, mais ou menos, que é a Lei da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, é nela que está previstas essas declarações aí que a gente viu, né, em todo canto, em todos os municípios, estados, as declarações de estado de calamidade, né, que é diferente de uma outra discussão que surgiu lá no início, mas já morreu, de declaração de estado de sítio ou estado de defesa. Até seria mais correto, primeiro, estado de defesa, que eu até, nesse artigo da Folha de São Paulo, quem procurar lá vai ver, eu tento até abordar, não sei se encaixaria, mas forçando uma barra, seria estado de defesa, não estado de sítio. Estado de sítio ou quando a estado de defesa não surtiu o efeito desejado, ou então nós temos uma situação mais grave, guerra externa, né, notadamente guerra, né, mas a declaração do estado de calamidade, então, é diferente dessas medidas mais drásticas, né, em âmbito nacional, mas que são comumente utilizadas no âmbito municipal e no âmbito estadual. Hoje, com base mais precisa, isso já existia antes, mas hoje com base mais precisa nessa lei 12.608 de 2012, né, que cria a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. E, por fim, nós tivemos, eu acho até que você poderia ter um ajuste ou outro, mas não precisaria de outra lei, mas nós tivemos, então, em 2020, a edição de uma outra lei, uma lei específica para o coronavírus, que foi a 13.979 de 2020, que surgiu tranquila, light, previu isolamento. Então, a própria medida do governo federal, essa lei de iniciativa do governo federal, já previa a possibilidade de isolamento, né, como outras, como a restrição de ir e vir por via de rodovias, portos, aeroportos e todas essas outras medidas aí, fechamento e tudo mais de estabelecimento para evitar aglomeração, restrição a eventos, por tudo isso você já encontra nessa lei, repito, de iniciativa do governo federal, quando lá em janeiro, a lei é lá do iniciozinho de janeiro, né? Agora, o detalhezinho que gera a polêmica então, a medida provisória de março, 20 de março de 2020, que faz uma alteraçãozinha sutil, né, no artigo 3º, mas que tinha a intenção clara aí de, né, recolher toda essa história e a União matar no peito e dizer, não, eu é que vou dizer o que fecha, o que não fecha, quais as medidas que podem ser feitas, que isolamento que vai ser, horizontal, vertical, sei lá o quê, né? Quem vai fazer isso é a União, porque nessa medida provisória é dito ali que, né, as medidas restritivas de trânsito, né, entrada e saída do país e
e o trânsito intermunicipal e interestadual, pegando os dois, né? Por via de rodovias, portos e aeroportos, teria que ter um parecer da Anvisa. Então, isso foi a forma técnica para dizer, peraí, só se a Anvisa disser que pode fechar, você lá no município de Macaé, você vai poder, ou no governo do estado do Rio, você vai poder restringir aí o tráfego nas estradas dos municípios. E aí, então, essa questão foi alvo de umas 2 ou 3 ações no Supremo. A do PDT avançou, e aí o ministro Marco Aurélio dá aquela primeira liminar, reconhecendo a competência dos estados e municípios, e, por fim, o plenário, em abril de 2020, né, em 13 de abril de 2020, finalmente referenda, mas dizendo o seguinte: fica resguardada a União estabelecer o que são atividades essenciais. Então, hoje, por mais que a gente pareça estar vivendo aquele dia da marmota, porque todo dia a mesma história, né? De que o ministro da Saúde, ele agora entrou dizendo que já está planejando a saída do isolamento, né? E aí você pensa assim, mas não tinha aquela decisão do Supremo? Enfim, tem a decisão do Supremo dizendo o seguinte: ele pode planejar a saída do isolamento, até porque é missão do Ministério da Saúde coordenar isso tudo. Está ótimo. Mas uma decisão do Supremo diz que cada ente federativo tem atribuição para adotar essas medidas no seu âmbito de atribuição. Então, fica claro ainda com a União a definição das atividades essenciais, mas cada ente vai poder analisar aí caso a caso, né? Caso a caso. Ninguém está dizendo, acho que os especialistas aí, eles admitem, né, que você tem gradações aí para cada localidade, né? Tem localidade que já abriu shopping aí, todo mundo viu, né? Hoje a gente assiste todos nós aqui vamos assistir todas as notícias de tudo, porque, né? Mas, enfim, a questão das atividades essenciais fica com a União. Se bem que isso também deu confusão, né? A gente tem a medida do colega Júlio Araújo, de São João de Meriti e Caxias, ali da área da Baixada, a Procuradoria da República que pega aquela área da Baixada, que questionou o decreto que, na definição das atividades essenciais, disse que as igrejas, né, o funcionamento das igrejas seria atividade essencial, e liberou os cultos na igreja. E aí teve uma liminar, suspendeu, o TRF2 depois liberou novamente, mas isso também acabou em âmbito nacional sendo aí não admitida o culto de igreja como atividade essencial. Então, é claro que até mesmo nessa parte de definir o que é atividade essencial ou não, você tem aí, né, uma possibilidade de apreciação pelo judiciário, e aí também uma outra questão até onde o judiciário pode ir, isso é uma outra discussão, mas que a gente tem as instituições, bem ou mal, funcionando, isso é a maior prova, claro, porque todos esses itens foram amplamente discutidos. Então, a gente também teve, para só citar algumas outras medidas que geraram também muita discussão, aqui, por exemplo, nós recomendamos que, quando foi anunciada aquela propaganda, né, Brasil não pode parar, né, uma coisa à la Milão, né, acho que é uma cópia da campanha publicitária que foi feita em Milão no início, que depois o prefeito de Milão vem e diz que foi um desastre e que ele pedia desculpas, né? Então, aqui,
projetou-se aí um início, uma campanha também no mesmo sentido, e aí foram vários questionamentos. Teve uma ação também de 20 procuradores da República na capital, pedindo que não fossem destinados recursos para essa campanha. E aqui, em especial, eu também tenho uma recomendação, que foi até um pouco antes dessa ação dos colegas, em que eu fazia uma lista lá no início dos equipamentos que estavam sendo necessários aqui para a região dos lagos, e que, então, ao invés de se gastar dinheiro numa campanha publicitária contra isolamento, isso primeiro fosse destinado a pelo menos aqui, os equipamentos que a gente sabe que são necessários, e isso, claro, tem que ser coordenado nacionalmente, mas assim, que a necessidade existe, eu estava demonstrando ali na minha recomendação. Então, basicamente, o que eu concluiria nessa primeira explanação é que não há dúvida, né, que essas medidas, elas são possíveis juridicamente, porque elas estão previstas na lei. Se você também for construir uma argumentação em cima, é claro, da Constituição, que é o que a gente cansa de ensinar, a professora Fabiane deve exaustivamente ensinar que, claro, está previsto na legislação federal, mas a legislação federal está submetida à Constituição, né? Esse debate também fica muito interessante, porque se a gente pegar a própria Constituição, a Constituição nossa, apesar de prolixa, ela não vai falar todas as exceções aos direitos fundamentais. É sabido que nenhum direito fundamental é absoluto, até porque, né, um direito fundamental pode se confrontar com outro, né, na famosa, né, sopesamento de interesses constitucionais. Então, isso já é bem colocado. Mas eu mencionaria algo que a gente até opera pouco ainda nos tribunais, né? Não vejo isso ser muito utilizado, que são os tratados internacionais, né? Então, a gente tem um tratado que ele é insuspeito na questão de estar a favor dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, que é o Pacto Internacional dos Direitos Civis, né? Esse pacto, até também menciono novamente o artigo na Folha de São Paulo, que eu coloco ali mais especificamente, né? Mas esse pacto, ele deixa bem claro, né? Ele foi mais minucioso do que um texto constitucional, né? Ao prever, né, ao assegurar o direito fundamental e imediatamente prever aí a sua restrição. Então, por exemplo, nós temos no pacto, quando ele vai falando dos casos específicos, é bem interessante isso, eu acho que é algo para a gente estar sempre consultando, né? Então, quando ele fala, né, circulação e saída de um país podem ser restringidos com previsão legal, ele exige, então, aí a legalidade, e no intuito de proteção à saúde. Então, quem imaginou o pacto já tinha em mente, inclusive, essa preocupação específica da saúde, que é algo, se a gente for tomar como base aí, né, as profecias do Bill Gates, tende a ser cíclico e cada vez pior. Ele já falava, né, agora fazendo um pouco virando aí um pouco de comentário de mesa de bar, mas você vê que o Bill Gates já falava numa palestra, né, ele não é o único, né, Harari e outros também abordavam isso, do perigo que é, no nosso mundo globalizado de hoje, uma pandemia, né? Então, mas o pacto dos direitos civis já abordava isso, né? Então, fala também questão de reunião passiva, isso no artigo 12, falando do ir e vir. Nos artigos 21 e 22 do pacto, fala que também reunião pacífica e associação.
podem ser restringidas, né, com previsão legal, binômiozinho aí que o pacto utiliza, previsão legal e em razão da proteção à saúde. E para fechar também, o pacto trata especificamente da questão da liberdade religiosa, em que fala expressamente liberdade de manifestar a própria religião ou crença fica submetida às limitações que se façam necessárias para proteger a segurança e a saúde. Então, eu só fecharia dizendo, e aí é muito pelo que eu ouvi hoje nessa entrevista e que vi também numa rede social em relação, por parte dos organizadores da manifestação aqui na região dos Lagos, e se você, a gente que está fazendo essa pesquisa, você consegue também ver outras manifestações nesse sentido, se a discussão for também no âmbito constitucional, né, me parece que é um argumento raso, vazio, e que não fez o mínimo, a mínima ponderação aí da questão dos direitos fundamentais, né, frente a outros direitos fundamentais. Então, mesmo que você discuta no âmbito constitucional ou que você vá ao nível infralegal, você vai encontrar amparo para a tomada das medidas. Um outro assunto que aí eu fecho, e não sei se a gente vai acabar caindo nesse assunto, é o que eu falei lá no início, tá? É a questão fática. E aí, cada um vai expor aí, mas eu não tenho dúvida, né? Vai ter a pessoa que acha que é uma gripezinha, né? Vamos liberar todo mundo e tem já um remédio aí, cloroquina, né? Tem que ser o isolamento, como é que é o negócio? Vertical, só os idosos. Enfim, aí já queria só fechar explicando bem o que eu estou querendo dizer, aí já estamos num outro campo, tá? Que também é sujeito à apreciação judicial, mas veja, é uma outra discussão. Você acha que é grave, eu acho que não é grave. Entendeu? Isso é uma outra história. Agora, que diante de uma pandemia, o nosso ordenamento jurídico, constitucional e infraconstitucional, ele pode responder dessa forma? Pode. Tá? E aí eu prometo, para fechar mesmo, a última questão que eu colocaria até nesse tema, de você não saber, de cada um ter uma opinião, que é o chamado princípio da precaução. Tá? Quem atua na área ambiental, quem leciona ambiental, os professores aqui, né, conhecem bem, os estudantes aqui também estão cansados de conhecer e abordar em direito ambiental o princípio da precaução. Mas se você der uma olhada, em vigilância sanitária também aplica-se esse princípio. O que quer dizer esse princípio? Né? E aí a melhor explicação é sempre você fazendo a confrontação com o princípio da prevenção. Então, a prevenção, está claro que a pandemia só pode ser curada com o lockdown. Então, não há dúvida, você vai ter que adotar aquela medida como prevenção. Mas veja bem, você não tem certeza. Que me parece que no fundo, o que a gente vê. Se você olhar bem nos olhos desses especialistas que aparecem lá na Globo News ou na CNN, você vê que, na verdade, é uma coisa nova. Ninguém tem certeza absoluta. Né? Tem uma médica que aparece toda noite, e ela fala, tem que lavar a máscara, tem que dizer... Tudo bem, mas esse vírus, me parece, aí eu já estou dando aquela barrigada num assunto que eu não conheço, mas fica claro que há um desconhecimento, né? Muitas vezes admitido pelos especialistas. Só que, veja, em face de uma dúvida, tá? E aí o caso clássico é dos transgênicos, por exemplo, você adota a medida mais protetiva para a saúde da população. Então, não teria também não seria um absurdo grande também que
medidas mais rigorosas fossem tomadas e depois chegasse à conclusão que não era necessário isso. Porque parece que o próximo capítulo vai ser esse, né? Se amanhã esse negócio não for... Eu acho que já não tem como alegar isso o Brasil com mais mortes que a China, não sei. Mas também é outro papo. Mas se amanhã chegam à conclusão que era só uma gripezinha, as autoridades elas não agiram incorretamente ao adotar o princípio da precaução. Na dúvida, era para ter sido tomada essa medida. Tá? Agora, deixa eu ver, já... Com 38 minutos vou terminar certinho aqui. Mas eu acho que aí o último grande tema que eu talvez não tenha abordado é a questão da saúde versus economia, né? Que foi também o outro grande debate aí, que é um debate curioso, porque também eu acho que há uma grande hipocrisia, porque não se falava tanto das pessoas passando fome, né? Agora eu achei interessantíssimo, porque virou um grande assunto, né? Inclusive, tratando-se muito da questão da desigualdade, que é um tema muito caro para mim, porque o meu livro, até que depois eu pedi aí para vocês divulgarem, professora Fabiane, vou convidá-la para o lançamento, mas, enfim, corrupção e desigualdade o título. Então, é um tema que me é muito caro, gosto muito de me debruçar sobre esse tema, e eu vejo que hoje virou uma preocupação de todos os setores, até dos setores mais fiscalistas, né, representados pelo nosso Ministério da Economia. Hoje fala-se muito nessa questão da desigualdade, quando se dá esse exemplo aí, ad absurdum aí, ad terrorem, mas que é um bom argumento, de dizer, olha, isolamento é para o servidor público, que, né, procurador da República, o professor universitário, que vai o servidor lá da Justiça, enfim, que vai poder ficar em casa assistindo, né, a Globo News, né, com o dinheiro garantido no final do mês. Né? Se bem que agora tem essa questão houve a proposta de diminuir até por 50% os salários mais altos, né? Mas agora já tem, eu acho que está bem claro que não vai haver aumento, né? Não acho nenhum absurdo isso, né? Pelos dois, pelo menos para os 2 próximos anos, né? Enfim, mas tirando isso, nem se compara a situação confortável de quem pode, né, ficar em casa, né? Por isso que até tem essa questão, fique em casa se você puder, né? Porque tem as atividades essenciais, tem gente colhendo soja, que não pode parar, tem gente transportando a comida lá para o seu supermercadozinho para você ir lá comprar as suas comidas durante a pandemia. Então, esse é um outro debate muito interessante. Me parece contaminado um pouquinho por uma hipocrisia, mas tudo bem, eu acho bom ter virado o grande tema aí, a preocupação com os que não podem ficar isolados, né? A diferença, né, que a nossa desigualdade deixa bem clara entre quem pode ficar isolado e quem está numa comunidade sem nem água potável para lavar as mãos, né? Então, esse é um tema que, apesar dessa questão, acho importante. Agora, me parece, também é uma questão que chega aos tribunais, né? Me parece que, pelo menos agora, né? Ou agora não, né? Já desde o início, nós tínhamos que ter essa resposta pronta do Estado, fazendo aí a proteção econômica dessas pessoas sem renda. E aí me parece que era um binômio, né? Quem tem emprego, o emprego tem que ser mantido. Parece que lá no início a orientação já foi desde o início outra de você permitir a demissão, né? Mas você garantir quem tem emprego e para quem é informal você garantir uma renda, que também não haveria nenhuma inovação, porque é algo que está sendo feito no mundo inteiro. Enfim,
A gente também, nessa parte, não formula política, mas também, uma vez previsto essa ajuda, já estamos com medidas aqui, porque até agora é impressionante como uma grande parcela não conseguiu ter acesso aos tais R$ 600. E tem uma outra demanda mais interessante, que é mais complicada. Eu venho tentando colher subsídios, quem puder me ajudar nisso, o Ministério Federal fica aberto a receber. Acho que vazou o áudio de alguém aí, que é uma... Da professora que participa da minha banca. Eu acho que Tiago Luiz está dando áudio aqui. Só eu estou ouvindo. Opa. Então, para fechar mesmo, uma outra questão que eu acho muito importante é os subsídios que foram repassados às instituições financeiras, que se hoje você fizer a consulta no site do BNDES, você vai ver que essa ajuda que foi feita às instituições financeiras ainda não chegou, os números são irrisórios, às atividades fins, aos empreendedores ou quem fosse tomar empréstimo. Então, isso é uma questão muito séria também, já existem alguns questionamentos, mas nós estamos fazendo a apuração aqui na região dos lagos, porque, inclusive, tivemos um outro problema correlato, que foi os recursos repassados às instituições financeiras para eventuais empréstimos, né? Mas os juros não baixaram. Tá? A Associação Comercial aqui está me passando os dados, né, dessa cobrança de juros, que apesar dessa ajuda estatal, né, esses empréstimos não sofreram essa baixa no juros. E, para completar também, né, essas medidas foram feitas sem a contrapartida dessas instituições financeiras, que inclusive vão ter muitos dos seus títulos em dificuldade sendo comprados, né, podendo ser comprados pela União. Essas instituições também não foi exigido delas a contrapartida de, por exemplo, não repartir lucros em decorrência dessa ajuda, ou pelo menos durante esse período. Então, enfim, misturou, aqui no final eu dei uma acrescentada aí num tema super complexo, mas só para dizer que também nesse ponto de saúde versus economia, a gente tem, né, essa questão jurídica aí, esse espaço de atuação, né, uma vez que essas medidas, quase que agora sendo um conceito que elas têm que ser tomadas, elas têm que chegar logo à ponta, e aí você minimizar esse conflito, né, esse embate aí entre saúde e economia. Então, encerro por aqui a primeira colocação aí. Obrigada, Leandro, pela sua exposição, muito clara, muito lúcida. Realmente a gente vive aqui momentos que não são apenas de incertezas de saúde, mas de incertezas políticas, de incertezas econômicas. Isso nos faz olhar para a nossa Constituição e muitas vezes não entender o que dela está mais escrito, né? Porque cada dia a gente se pega com uma decisão judicial diferenciada de interpretação do texto constitucional, cada vez mais a gente olha governantes tomando decisões, baixando decisões que vão de encontro ao próprio texto da Constituição, então é muito bom a gente ter esse momento aqui para debater sobre isso. Vou abrir então para as perguntas, quem quiser se inscrever, se inscreve lá pelo chat, e eu primeiro a fazer a pergunta, professor Benedito, pode abrir seu áudio aí, professor, fique à vontade. Ô, Leandro, tudo bem, cara? Tranquilo? Leandro, eu ouvi com atenção... na verdade, não é uma pergunta, mas na verdade é uma ponderação. Vou pensar alto com você e eu gostaria do seu comentário em relação a isso. Primeiramente, infelizmente, esse debate ele se tornou um tanto quanto caricato, né? Um tanto quanto caricato, principalmente em virtude das opiniões, dos posicionamentos igualmente caricatos dos nossos mandatários, né? Especificamente do presidente da República, enfim, e também
das pessoas em volta dele, transformou um debate que é imensamente importante em um debate extremamente caricato. De tal forma, esse debate caricato se tornou de que todos aqueles que tentam, de alguma forma, ponderar acerca dessas medidas e fazer uma discussão técnica acerca de princípios constitucionais, volta-se sempre a um debate. Olha, você está falando isso porque você defende A, porque você defende B, porque você defende C, não entendendo que uma discussão é uma discussão técnica, jurídica, mas não uma discussão política. Eu vislumbrei isso atualmente porque no meu Facebook, eu recentemente comecei a discutir sobre a questão lá do exame do Bolsonaro, em que um juiz federal determinou que fosse divulgado esse exame, e eu, na minha inocência, fiz uma postagem discordando da decisão, pronto. Virou bolsonarista e, por via de consequência, né, tem toda a repercussão e se atrai, parece um para-raio, né? Parece que tudo se atrai em relação a isso. Mas, primeiramente, eu acho extremamente perigoso esse debate, que se tornou um debate caricato. Eu não tenho nenhuma dúvida acerca da importância aqui das medidas restritivas, da quarentena. Obviamente, não é uma gripezinha. Obviamente que há uma necessidade óbvia de todos ficarem dentro de casa. Nem vou entrar na questão de manifestação pedindo AI-5, porque isso é tão ridículo, que, enfim, isso aí a gente passa ao largo aqui da nossa discussão, porque, enfim, nem vou entrar nessa questão. Mas eu apenas ouso ponderar algumas questões em relação às liberdades individuais, né? Algo que você muito bem ponderou, e ideologicamente eu sou muito ligado à questão de liberdades individuais, tanto na UF, a Fabiana sabe disso, eu coordeno aqui um projeto de extensão também sobre liberalismo e direito, mas duas notícias de jornal vieram à tona e que eu gostaria de comentar com você e com os colegas. A primeira delas, o Tribunal Constitucional Alemão, foi semana passada, se não me engano, semana passada, dia 22 de abril, ele garante o direito de manifestação mesmo diante da existência do coronavírus. Tá? E em Israel também houve, semana passada ou passada, teve em Tel Aviv uma manifestação política contra o governo do primeiro-ministro Netanyahu. E ambas situações, o Tribunal Constitucional, tanto o alemão como o israelense, garantiram aos seus cidadãos a livre manifestação de pensamento, desde que, obviamente, obedecidas algumas regras de conduta, como, por exemplo, o distanciamento entre as pessoas, o uso de máscaras de proteção, etc. e tal. Eu, pessoalmente, sou mais alinhado a essas posições no sentido de que não é nem 8 nem 80, né? Ou seja, eu reconheço a importância aqui, obviamente, de restrições em relação à livre circulação de pessoas, obviamente, nas ruas, mas existe, na minha visão, um núcleo duro constitucional em relação a liberdades individuais que supostos direitos coletivos, que geralmente são o delineamento do que seja esses interesses coletivos, geralmente é definido pela burocracia estatal, e isso eu sou muito reticente em relação à burocracia estatal. Mas essas liberdades individuais, elas são restringidas tendo em vista esses interesses coletivos, o bem comum, e que no caso nosso aqui, saindo da Alemanha, saindo de Israel, traz para a gente situações extremamente preocupantes, né?
Por exemplo, teve uma notícia de uma senhora sentada num banco de uma praça, absolutamente a praça deserta, sozinha, em que ela foi presa nesse banco de praça. Mas ela estava fazendo uma manifestação política, o que ela falou, o que deixou de falar, não estou entrando nesse mérito, mas o fato ela estava sentada numa praça, a praça deserta, de dia, ninguém perto, e ela foi simplesmente presa em relação a isso. Restrições, por exemplo, aqui na minha cidade de Niterói, onde eu moro, a prefeitura, na calçada, né, da praia, colocou cavaletes para impedir que as pessoas passem pela calçada, né? Há várias notícias de jornal acerca de pessoas que fazem festa na sua residência e que, independente da questão de barulho, tá? Não estou entrando nesse mérito, mas que a polícia literalmente bate na porta, manda encerrar a festa e, em algumas situações, houve prisão do proprietário. E, por fim, a situação também que eu considero extremamente perigosa acerca da tal decisão do exame do Bolsonaro lá para a informação acerca do estado de saúde dele. Por Deus, longe de mim de defender o Bolsonaro, mas se hoje é para o presidente da República, amanhã pode ser para mim, pode ser para você, pode ser para Fabiane, pode ser para muita gente aqui, porque, na verdade, aqui, os laudos médicos, nossos exames médicos, há um princípio de uma liberdade individual que é fundamental, que vem a ser aqui o sigilo em relação a essas informações que, de forma alguma, em prol de um bem coletivo, essas liberdades individuais, elas podem, de forma alguma, serem restringidas. Eu, pessoalmente, eu estou cumprindo as minhas restrições, mas, se for da minha vontade, realizar uma carreata contra, no caso, pelo meu alinhamento político, contra o governo, por exemplo, do Bolsonaro, em que eu sou árduo opositor, desculpe, mas eu tenho plena liberdade para fazer isso. E aí, nessa ponderação, tem que ter um princípio de razoabilidade. Eu pergunto para você, dentro dessa ideia de razoabilidade, o que uma carreata, e repito, sem entrar no mérito que a carreata foi feita por apoiadores do presidente, mas vamos supor que eu queira fazer uma carreata contra o presidente, o que uma carreata dentro de um carro, que mais isolado mais do que isso, é impossível, isso possa, de alguma forma, ter uma possibilidade de ser restringido, tendo em vista um interesse coletivo. Então, a minha ponderação é tão somente essa em relação às restrições que eu verifico que alguma delas são feitas de forma desarrazoadas, e há um núcleo, repito, um núcleo duro em relação às liberdades individuais que, de forma alguma, podem ser restringidas com fundamento, obviamente, fundamento dentro de razoabilidade, um fundamento de interesses coletivos. Na verdade, não é nenhuma pergunta, né, Leandro? Na verdade, é uma ponderação, um pensamento alto que eu gostaria de fazer. Pode falar, obrigado, Leandro. Aí eu falo? Pode falar. Tá, eu acho a ponderação super importante e a preocupação procede em muito. Né? Eu continuo achando que há uma questão fática por trás disso tudo. Tá? Porque é aquele exemplo que eu tentei dar no início, né, de 3 casos extremos. Né? Ciclovia Tim Maia, Brumadinho e Boate Kiss. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma manifestação lá na área que está sob perigo,
de novos desabamentos. Primeiro que não ia ter nem alguém ousando fazer uma passeata, uma manifestação naquela área, porque ali o perigo ele fica muito claramente, né, verificado, né? Então, eu acho que por trás das nossas análises, e a gente é sempre assim, a gente vai beber na fonte do direito, mas partindo de uma concepção do fato, da realidade, né? É um pouco aí de Gadamer, né? Aquela coisa da pré-compreensões, um pouco disso. Então, assim, eu estou utilizando exemplos extremos, ad terrorem, que também são, às vezes, não muito adequados ou leais numa troca de ideias, mas é a reflexão que eu acho que existe. Então, por exemplo, falando especificamente da carreata, é preciso examinar, né, as medidas sanitárias tomadas pelo prefeito ou pelo governador ou então pelo presidente, né? Elas não são razoáveis. Eu acho que um caminho no Estado Democrático de Direito, né, se você estiver partindo do mínimo de confiança, né, entre o cidadão e o seu governante, que pode não existir em muitos casos, né? Eu não confio nesse pessoal, é uma dura, eles estão inventando esse vírus para me tolir minha. Se houver um mínimo de confiança, realmente a gente vai entrar num outro estado, né? Que é um estado de exceção. Agora, dentro de um Estado democrático de direito, você partindo do pressuposto de que aquelas medidas foram tomadas, eu acho que o caminho seria, e eu fico sempre me perguntando se eu estou sendo muito legalista, porque apesar de fiscal da lei e da Constituição, não sou muito dessa linha, mas eu acho que o caminho adequado seria você questionar judicialmente a medida, derrubá-la, ou então, por exemplo, pleitear que você quer o direito de reunião assegurado na praça tal, ou inclusive colocando isso, olha, ninguém vai sair do carro, que é uma coisa que não é real. Tá? Aqui nós tivemos em frente à base naval, em São Pedro da Aldeia, todo mundo aglomerado fora do carro. E aqui na Praça das Águas também, em Cabo Frio, todo mundo saiu do carro e aglomerou. Então, assim, mas, enfim, você partir desse questionamento e ponderar isso, olha, direito de manifestação de um lado, vão ficar todos dentro do carro, eu acho que era o caminho, e obter uma decisão judicial, né? Porque, veja bem, se a gente não tiver esse caminho, a gente vai incorrer numa coisa muito complicada, que é, nesse caso, não digo em outras não, tá? Mas nesse caso, numa figura típica, né, que é o artigo 268. E aí é o caso que é assim, um caso grosseiro, absurdo, que nos impressiona, que são não só esses casos que você mencionou, mas vários outros em que a gente vê uma pessoa dizendo assim, mas eu estou andando aqui na rua. Que absurdo! É o meu direito de dar minha caminhadinha na praia. Né? E autoridades, né, como nos filmes mais distópicos, né, indo ali naquela pessoa e fazendo ali uma detenção. É bom até que se explique, né? Não há prisão nesse caso. Se houver um descumprimento de medida sanitária ou medida da Defesa Civil, você poderia, em tese, por mais absurdo que isso, por mais grotesco que isso possa ser num vídeo de YouTube ou numa mensagem de WhatsApp, chocante em todos os aspectos, mas você, teoricamente, poderia ter a retirada daquela pessoa. Ela não vai presa, porque o crime é um crime, até se todos souberem disso, até vão começar a descumprir, porque é de 3 meses a 1 ano. Então, ninguém vai ter lavrado o auto de prisão em flagrante. Né? Agora, a prisão, ela se divide em todos esses estágios. Então, você tem a detenção. A detenção
ela existe também para acabar com a situação de flagrância. Então, quando você tem um descumprimento ali acontecendo, é de se perguntar qual a outra atitude a ser tomada pela autoridade. Agora, eu compreendo toda a gravidade da questão, mas eu volto a pedir essa reflexão. Será que se eu estivesse lá, querendo entrar nos despojos da Boate Kiss, eu quero entrar lá, eu quero passar da minha ciclovia do Leblon até São Conrado, eu todo dia faço essa minha pedalada. Então, como é que eu não posso? E aí, imagina se eu vou e furo aquela fitinha, estão furando direto aqui na Praia do Forte, né? Não, até parou, mas lá no início tinham botado as fitinhas amarelas e todo mundo... Tinha até uma senhora que passou por baixo da fitinha, assim, tinha um vídeo dela e foi pegar a sua prainha, né? Então, imagina se eu viro e furo essa fitinha amarela e vou lá atravesso a ciclovia. Ou então eu fico lá onde na estrada lá que leva até Córrego do Feijão lá em Brumadinho, dizendo que é meu direito de ir e vir. Então, essa é uma questão que eu acho que nos faz perceber que, no final das contas, a gente acha que como ele é invisível, talvez haja, não, claro, da sua parte, mas na essência desses questionamentos, eu acho que há um pouco dessa dúvida, desse questionamento, sabe? Até porque eu vou no supermercado aqui, volto vivo. Porque supermercado pode, né? Vou com a máscara, né? Estou indo uma vez por mês, né? Volto, aí lavo a máscara, tudo aquilo ali, mas, enfim... Eu posso ir ao mercado, por que eu não posso caminhar na praia, né? Pois é, não, eu volto do supermercado vivo, então, assim, será que esse troço existe? Eu não estou vendo as covas, né? Se não tivesse o noticiário, né, bombardeando isso, se eu não assistir, eu não estou vendo essa coisa, né? Então, assim, há um certo ceticismo, né, que vai nos transportar para uma discussão muito interessante, né? A gente vai fazer uma viagem lá para a Grécia Antiga, né? Os primeiros céticos, né? E mais recentemente os outros vários embates entre ciência e ceticismo, né? Principalmente aí a partir de Bacon e Descartes, né? De a gente ter um pouco dessa discussão, dessa dúvida, que eu vou até dizer o seguinte, eu acho super válida, né? Tem esse papo assim meio simplista, né? Não, eu tomei a medida com base na ciência. Mas qual ciência? Isso é uma discussão complicadíssima, né? Nós temos que seguir a OMS. Eu até falei isso numa recomendação, porque era a única orientação. Agora, se você conseguir me comprovar que tem uma outra organização com um estudo, né, dizendo que isso é tudo balela, você instaura uma dúvida no meio científico que existe muito, né? Então, a gente não pode esquecer. O Newton era incontestável até surgiu o Einstein. O Einstein também era incontestável até se via a física quântica. Então, assim, essa certeza é um negócio perigosíssimo. Então, eu concordo nesse aspecto. Mas fico só pensando se a gente levar isso ao fim e ao cabo, né, cada um puder, né, dizer eu não acredito nessa pesquisa científica, eu não concordo com as medidas sanitárias, então eu vou sair. Né, e não admito que me tirem do meu parque aqui, porque eu estou fazendo meu alongamento aqui no banco da praça. Não admito que me tirem. Entendeu? Eu fico com a dúvida se a gente tivesse uma outra situação, se o absurdo disso a gente não ia visualizar. E eu vou tentar falar do exame também, mas um último aspecto sobre esse tema ainda, que é uma questão jurídica que todos nós, acho que já nos defrontamos com ela, já abordamos em sala de aula, que é a velha discussão do suicídio, né? Porque também, depois de tudo que eu falei, pode vir o questionamento, peraí, mas e se a pessoa quiser
tá? Se contaminar. Não interessa, ela quer. Tem o direito constitucional de pegar o Covid. Pois é, como teve uma deputada que falou, eu quero abraçar alguém com corona, não sei o quê. Tudo bem, essa eu já tenho alguma coisa escrita aí, um artigo, em que eu até defendo suicídio não é crime, todo mundo, isso já está bem claro, né? Agora, eu questiono até a questão do poder do Estado intervir naquele cara que está na ponte, para pular, né? Isso é uma discussão, fica muito nos livros, muito teórica, mas ela procede. Né? Por que o cara não pode saltar da ponte? Mas aí vem aquele argumento bem conservador até, né? Mas o cara lá da ponte, ele vai pular e daqui a pouco ele vai sobreviver e vai depender do SUS. Tem essa, eu ia chegar nesse, que esse é bem para o corona. Esse é bem aplicável ao corona. Mas o mais conservador de todos os argumentos é aquele que diz o seguinte, mas peraí, o cara vai saltar da ponte, vai cair num carro passando ali embaixo e se despatifar e matar uma família num carro. Né? Ou vai colocar em risco, enfim, 1000 casos que a gente pode imaginar. Pula-se também, por exemplo, da professora Fabiane. Né? E aí é totalmente aplicável ao caso do coronavírus. Nesse caso de pandemia, nesse caso específico, tá? Se uma pessoa individualmente quiser ir lá para a barreira de Brumadinho, ou então aqui para a nossa, tá? Jutunaíba, eu já estou na terceira visita aqui, porque a nossa barragem de Jutunaíba não está ainda com um ok total. Ah, mas vamos falar de Brumadinho. Se a pessoa quer sozinha ir para a barreira lá, para o lamaçal, eu quero nadar aqui no lamaçal. É uma coisa. Agora, no caso da pandemia, eu acho que a gente é levado para esse exemplo aí da professora Fabiane, porque você tem, em primeiro lugar, a questão do contágio. Então, se eu vou à rua... fui para o meu parque ali alongar, no banco da praça. Eu depois volto para casa, contamino mais 5 pessoas e tem o argumento aí mais pragmático de todos, né? Que é o do colapso do... Esse argumento é fantástico, né? Que é o que os prefeitos ficam doidos, né? O governador um pouco menos, mas os prefeitos ficam alucinados com esse troço. A ver aí o prefeito de Manaus, né? Que é o tal do colapso do sistema de saúde, que eu também não quero ficar aqui só ironizando, mas eu acho que tem uma parcela aí de procedência, porque realmente, se você amanhã pega uma outra doença, né? Eu sou forte, eu sou atleta, não vou ter os efeitos do coronavírus, legal. Mas se amanhã você tem... Eu outro dia estava até com um negócio aqui de sinusite, que eu falei, vou no hospital, porque tinha uma crise aí. Aí você para pensar, você não vai poder ser atendido por nenhuma outra enfermidade. Você está inventando esse exemplo? Não. O Hospital PRC em Búzios. Chegou uma representação ao Ministério Público Federal que o Hospital PRC em Búzios não estava atendendo mais nenhum outro caso, só coronavírus. Aí mudou a chavinha, né? Que eu estava cobrando, né? Aí eu oficiei o prefeito para saber, não, peraí, é sério isso? Aí não atende mais nada? Então, peraí, né? Então, assim, aí a gente chega nessa questão do argumento da professora de que... Né? Mas eu acho que é uma discussão complexa, né? Acho que a via seria o judiciário. Não estou assim querendo dizer certo ou errado, mas acho que a via seria o judiciário. E na questão do exame, eu tendo a concordar, né? Nós somos constitucionalistas, a gente não pode se empolgar aqui, coronavírus. Eu acho que tem o direito de intimidade. Agora, só deixaria uma sementinha aí da maldade na questão, que é uma velha discussão sobre a questão das figuras públicas, né? Isso eu também tenho um artigo que foi muito questionado, que era quando estava sendo discutido se nossa remuneração tinha que constar de portal da transparência. Então, havia colegas, né,
membros do Ministério Público, defensores da transparência em todos os municípios, que achavam um absurdo ter a remuneração exposta em portal da transparência. Então, era uma discussão engraçadíssima na nossa rede. Né? E aí, na época, até também escrevi um artigo em que fazia essa dicotomia, né, da intimidade e privacidade, chegando àquela doutrina das figuras politicamente expostas, né, que me parece que há uma certa diferenciação. Agora, não sei a ponto do cara do presidente ter que também agora abrir todo o exame todo dele, que ele tem, e as fotos, não sei se chega tanto. Agora, também não ajuda a questão fática, né? Dele ter, depois de se recusar a mostrar o exame, ter participado, né, de todas aquelas aglomerações, que já virou, né, mais um dos 30 pedidos de impeachment lá, né? E é uma infração penal comum, porque seria o presidente descumprindo o 268. Né? Então, me parece que, juridicamente, ele até agora conseguiu evitar a exposição do exame. Agora, é bem questionável do ponto de vista, vamos dizer, político, moral, né? Que pode, inclusive, ensejar aquela configuração da indignidade do cargo se um presidente não mostra o exame e, mesmo assim, guarda um sigilo sobre o exame e, mesmo assim, cumprimenta os populares, né? Então, fico na dúvida, mas, nesse último ponto, tendo a achar problemático ele ter que revelar o exame. Leandro, nós temos duas perguntas aqui. Vou falar primeiro da Tamires, já agradeço a pergunta, Tamires. Minha pergunta é voltada para a atuação dos municípios, em especial de Araruama, onde eu moro. Sinto como cidadã falta de fiscalização nas ruas para que os decretos passem a ser efetivos, e também sinto um retardo no tempo de resposta do município para enfrentar o Covid-19. Nesse sentido, o que cabe aos órgãos, provavelmente fiscalizadores, né, fazer com relação aos municípios que se apresentam omissos em planos públicos de combate ao Covid-19? Além disso, o judiciário teria como medir o que é efetivo ou não nesses planos de combate das prefeituras? Então, essa é a grande embate aí, né? É o cotidiano aí, principalmente do Ministério Público Estadual. Em alguns outros estados, os colegas têm feito aquela coisa conjunta, né? Aí sai MPF, MPE e MPT recomendam isso, recomendam aquilo, né? Aqui a gente até fez algumas, mas assim, no dia a dia, né? Por exemplo, não está havendo fiscalização nenhuma em Araruama. Isso acaba ficando com o MP estadual, e eu não duvido, tá? No pouco que eu vi, né, a gente tem esse problema crônico em relação a praticamente tudo, né, no Estado brasileiro, nos 3 entes, que é a ausência de fiscalização, e não duvido que a gente esteja discutindo teoricamente alguma coisa aqui que na prática não vem sendo cumprida. Eu falo porque eu tenho observado pelo menos a questão aqui dos surfistas, né? E eu fico doido, eu estou cumprindo, não vou para a água, não vou para a praia, mas eu fico louco, porque está cada vez mais a Praia do Forte infestada de surfista, né? Hoje eram 2 velejadores de kitesurf, estava um vento maravilhoso, eu estava doido. Gente, eu achei que estava até liberado, Leandro. Eu estou para perguntar isso para o secretário de Ordem Pública. Juro que eu estava, porque eu, pelo menos, eu escutei isso de 2 pessoas, que surfista tinha sido autorizado. Ah, é? Você está papando mosca de pegar onda. Pois é. Então, eu vou mandar um WhatsApp agora para o secretário de Ordem Pública, porque eu já estava com essa dúvida. Apenas uma parte, Leandro, rapidinho, uma notícia pitoresca e engraçada. A esposa de um deputado federal foi presa aqui no Rio por estar dentro d'água, e a justificativa dele é que ela não estava na praia, ela estava dentro d'água, e o mar é da União, então o município não poderia proibir. Boa. Mas eu recebo muito dessa, né? Que
Por exemplo, Saquarema já tem o projeto Orla, então administra a praia toda, mas até hoje a gente recebe. Agora não podia estar fazendo isso porque tem autorização da União, mas enfim, quando tem a infração cai para o federal, mas é pitoresco mesmo. Agora, essa dúvida que eu tenho, no mar pode? Eu não quero aqui promover assim, uma rebeldia, olha... Eu acho que o mar podia ser liberado totalmente egoisticamente aqui para ver o meu lado, não. Mas outro dia eu estava pensando, poxa, mas olha só, eu remava em alto mar, completamente isolado de tudo e de todos, né? Mas aí eu já vi uma matéria também, um médico falando, se você for à praia... sozinho, saiba que também há o perigo, porque depois você... Enfim, teve uma explicação lá para você não pode ir na praia nem deserto. Entendeu? Era a conclusão do cara. Eu sei que Niterói, que eu sou niteroense, né? Moro em Cabo Frio, mas sou niteroense. Eu sei que Niterói, a guarda municipal ficou ali na frente de Tapuca, esperando os surfistas saírem. Né? O que lembrou um episódio da época da ditadura, quando proibiram o surf no arpoador, né? E uma vez estava, acho que é uma história famosa aí, Renzo Grace e o Rico de Souza, e ficaram esperando eles saírem da água. Eles remaram, foram lá para o Hotel Sheraton. Então, a história lembrou isso, porque também ficaram esperando os surfistas saírem. Então, eu sei que Niterói está assim, mas a professora Fabiana já me deu aqui uma ideia de eu perguntar como é que está em relação ao mar, né? Mas vou até perguntar, mas como é que é a regra aí? Porque se também liberar, tem o... A Tamires perguntou essa medida do judiciário para avaliar o que está sendo efetivo ou não, né? O que é efetivo nesse caso? É muito difícil também essa apreciação por parte do judiciário, né? Mas o judiciário faz isso direto, né? A gente analisa fatos, né? A gente... Tem a assessoria, quando era da AGU, tinha isso, você recebia um pepinão, aí você dava o parecer jurídico. Aí você explicava tudo sobre a licitação, mas no final você dizia, olha, a lei é essa aqui, agora o fato aí, o senhor que vai analisar. Entendeu? O juiz não é assim, né? É o famoso non-liquid. Né? Ele, se chegar para ele, né? A lei não excluirá da apreciação do judiciário a nenhuma ameaça ou lesão à direito. Então, ele vai ter que avaliar se está descumprindo ou não. Agora, existem questões mais técnicas. Eu acho que, se chegar isso para o Ministério Público, ele vai imediatamente mandar para a Secretaria de Saúde e perguntar, olha, isso está correto, não está correto? Agora, a falta de fiscalização... eu acho que é um problemão que eu enfrento aí em todas as outras questões que você quer fazer, do lixo à praia, ao esgoto, passando pela própria corrupção, né? Então, é um problema crônico. Deixa eu só fazer uma outra pergunta aqui do Jailton. Ele fala assim, uma decisão judicial em favor das lojas americanas permitiu o seu funcionamento em meio de tantas outras lojas fechadas. Formaram-se filas imensas durante a Páscoa, enquanto outras lojas não podiam funcionar. Até que ponto a atuação do judiciário durante a pandemia pode servir apenas para favorecer determinados setores com maior influência? Pois é, essa das lojas americanas foi porque servia comida. Aí eles conseguiram empurrar essa tese de que se igualariam aos supermercados, né? Eu aí, nesses casos, vou ser bem sincero, eu vou estar, né, assim como vocês, me manifestando por meio do noticiário, porque eu não tenho atuado em demandas desse tipo, né? Eu tenho atuado nas demandas Ministério da Saúde. Então, o próprio Ministério Público Estadual, quando ele coloca, olha, o Ministério da Saúde não está fornecendo isso aqui para os hospitais, tudo aí, a gente entra. Teve a questão dos cruzeiros internacionais, aí a gente entrou. Teve a questão do aeroporto de Cabo Frio, também demorou para eles tomarem uma decisão. Aí a gente entrou, não podia ter voo internacional. Agora é engraçado que o Trump já falou, né? O Trump levantou a bola para aquele governador de Miami para dizer, olha, você não vai restringir voo vindo do Brasil, não? Deu uma agulhada no cara, porque aqui a gente também estava demorando para entender que voo internacional
realmente você tem, ou barreira sanitária, foi o que a gente colocou aqui, né? Ou então você tem que restringir. Então, assim, respondendo a pergunta, são várias ações judiciais tentando argumentar aqui ou ali. Teve algumas lojas aqui num shopping em Cabo Frio que estava dividido, né? Metade dos lojistas entendendo que era para continuar, mas tinha os outros completamente aí indignados, né? Mas, enfim, as lojas americanas, eu acho que foi esse argumento. Agora, em geral, eu também não... Do pouco que eu tive, que eu gosto muito de estudar economia, né? E no mestrado também fiz umas matérias lá na economia da UF, em Niterói. O pouco que eu posso entender é que você se abrir tudo, né, amanhã, sob essa ideia de que aí a gente vai retomar a economia, né, não esquecendo que antes disso tudo já havia alguns problemas, me parece que a demanda, ela, com essa incerteza, né, eu não acredito, e aí tenho ouvido, que aí tenho amigos pessoais aqui com pessoas próximas aí com estabelecimentos comerciais em Cabo Frio, e a pessoa, sabe, você analisando em sã consciência, é muito difícil acreditar que você vai ter uma demanda econômica normal se restar algum tipo de incerteza aí quanto à possibilidade de contaminação, né? Vou, então, finalizar pedindo para que o Luiz faça a última pergunta aí da noite. Luiz, pode abrir o microfone, por favor? Pode fazer a pergunta. Está desabilitado ainda, Luiz. Você tem que apertar aí. Foi, agora foi. Pode falar. A minha pergunta é no sentido sobre a questão do isolamento das cidades, visto que o vírus já se alastrou por toda parte. Qual o critério, qual é o parâmetro que os prefeitos têm utilizado aqui na região para estabelecer esse isolamento, essa barreira sanitária nos limites municipais? Qual o argumento, qual é o fundamento que eles têm usado para isso? Para liberar ou para restringir? Eu não entendo. Para restringir. Porque, a princípio, o vírus já está por toda parte, né? E aí se formam filas imensas nas entradas das cidades e todos os acessos ficam mais difíceis, né? Claro que... E porque algumas cidades optam por esse isolamento, essas barreiras sanitárias, e outras não. Aí, sob que critério se formam essas barreiras, então? Eu acredito que agora, qual seria o município que não restringiu? Porque Búzios restringiu, Arraial do Cabo restringiu, as mais turísticas, né, foram as que se preocuparam com essa questão do isolamento, só a entrada mediante comprovante de residência, né? As outras acho que não tem esse influxo grande. Me parece, os fundamentos a gente sabe quais são, né? Essas cidades que se anteciparam, né, e que são turísticas, eu acho que o argumento é bem claro, porque a gente tem notícia de que Búzios continua com um público grande, né? A Rua das Pedras, eu acho que teve uma certa evolução ali, mas a população da cidade, né, quem tem casa em Búzios, tem comprovante de residência, tem saído das cidades maiores e ficado lá na sua casa de veraneio, né? Arraial do Cabo é mais ou menos a mesma coisa. Então, me parece que já há esse problema, já é essa ideia de você se dirigir para essas cidades, e sem dúvida nenhuma, se você permitir o turismo, eu acho que vai acontecer uma coisa que estava muito clara aqui na praia, nos primeiros dias, nas praias de Cabo Frio, que aí eu falo porque acompanhei mais de perto, que eram os turistas, primeiro, desinformados, alguns até estrangeiros,
né? Vi uns 2 casais lá no início, em que ainda estava aquela história de não permitir aglomeração na praia, né? Então você via alguns turistas estrangeiros que não estavam nem sabendo de nada. E tinha o pessoal, aí turista nacional mesmo, que ele praticamente não admitia, porque ele pagou um pacote, né, para vir para a cidade, estava no hotel aqui e não admitia que não pudesse ir para a praia. Então, é meio que me parece que são medidas, né, em que você tenta evitar o problema final, que é a aglomeração por medidas preventivas. A questão das filas é um negócio realmente impressionante, porque tem um procedimento em relação à Caixa Econômica, né? Porque são esses paradoxos, né? A Caixa Econômica, ela, para qualquer ideia de isolamento dar certo, você vai precisar dessa parte econômica, como a gente falou antes aqui, esse lado de você criar uma proteção socioeconômica para essas pessoas poderem ficar em casa, né? Os que não são assalariados e que não tiveram o seu emprego garantido, né? E aí esse auxílio tem que ser disponibilizado. Só que a disponibilização dos auxílios imediatamente causaram um problema absurdo na Caixa Econômica, pelo menos aqui a gente recebeu fotos e relatos, né? A de Cabo Frio com filas absurdas, né? Então aí começou aquela história, né? Como eu vi também no Banco do Brasil, marcaram lá com um xizinho, distanciamento, os atendentes máscara. Agora os municípios também escalaram para começar a exigir que a pessoa só saia de casa com máscara, né? Então não é só quem atende, mas também quem está na fila, todo mundo com máscara. Mas enfim, é um paradoxo, porque eu entendo que poderia haver no século XXI uma forma mais fácil de você depositar uma quantia, né, essa prestação para as pessoas, sem precisar que elas vão e formem filas, né? Mas a gente descobriu também que a nossa desigualdade é tão grande que muitas pessoas, né, não têm conta bancária, né? Então, enfim, essas soluções, sinceramente, eu acho que não são jurídicas, eu acho que são atos políticos. Quando o governante eleito ele é pró-liberação, praticamente o judiciário pode intervir, mas eu entendo que a tendência é um respeito a esse sentir do governante, a não ser que você tenha uma situação muito absurda, né? Como em alguns casos que a gente teve no âmbito federal, né? Em que o próprio Ministério da Saúde, agora mudou um pouco, mas vamos lembrar, né? O Ministério da Saúde indicava o isolamento e a Presidência da República bolava campanhas para que o Brasil não podia parar. Então, nesses casos, por exemplo, eu enxergo claramente, né, e aí acontecendo todas aquelas ações, eu enxergo que você tem aí inclusive uma das ações do colega dizia isso, que o presidente tinha que cumprir o que o Ministério da Saúde falava. Olha que coisa pitoresca, né? Mas nesses outros casos, por exemplo, você vê Santa Catarina, né, abriu. Então é um sentir político e que nós não temos condições também. Eu estou falando isso tudo para concluir da seguinte forma: o juiz e o membro do Ministério Público, ou o OAB, ou quem quer que seja, talvez não tenha a capacidade do governante, auxiliado pela sua área de saúde e área epidemiológica, infectologista, de prever o plano político, os programas, os projetos. Então, a ideia seria o Judiciário e o MP manterem uma posição, né, de autoconstrição, né, chamada autoconstrição, só agir nos casos absurdos. Agora, nós tivemos casos absurdos. Eu entendo que a gente chegou em vários casos absurdos e teve que agir, está tendo que agir, né?
A minha pergunta é no seguinte, professora, Pode falar. no seguinte sentido, por exemplo, eu moro em Rio das Ostras, né? E é um fluxo constante das pessoas de Rio das Ostras, Macaé, Macaé, Rio das Ostras. Primeiramente, o prefeito de Macaé restringiu a entrada na cidade, criou uma barreira sanitária que dá fila de quilômetros, né, na principal entrada da cidade. Se na opinião do senhor, talvez essa barreira sanitária, essa dificuldade de acessar o município, pode estar indo no sentido de o prefeito querer poupar o seu sistema de saúde, visto que alguns municípios têm melhor estrutura e outros não? Eu até vou evitar, né, entrar nesse campo assim das conjecturas, porque eu não conheço esse caso, mas acho que você está levantando uma questão importante a ser levada ao Ministério Público lá em Rio das Ostras, né? Eu acho que... Eu acho importante assim, a gente lembrar que, apesar da gente ter um SUS que garante esse atendimento a todos, nós sabemos o quanto sucateado ele está, não é de agora, é de anos. Né? Então, muitas das medidas tomadas nas últimas semanas foram em virtude de tentar equipar esse SUS. E nós sabemos que existem municípios que a estrutura de saúde está um pouco melhor. Está um pouco melhor, não necessariamente só pela política de saúde do município, mas também por uma série de conjunturas. Por exemplo, no caso de Macaé, conta com a FRJ. Em contando com a FRJ com o curso de medicina, conta com profissionais que podem trabalhar no hospital municipal. E tem estudantes também trabalhando lá. Então, nós sabemos que existe, sim, um suporte maior. Então, eu acho que cada município, começou a querer se proteger mesmo de uma tal maneira. É claro que a gente está fazendo aqui a conjectura, porque o que nós sabemos é que, na prática, antes da pandemia, isso já acontecia. Né? Os moradores de Cabo Frio, quando não conseguiam assistência médica, iam para Niterói, iam para o Rio, iam para Macaé, assim como as cidades de periferia próximos de Campos vão para Campos, porque possuem um sistema de saúde melhor. Né? Então, é possível, Luiz, que esteja ocorrendo isso, mas como o Leandro disse, são conjecturas, né, Leandro? Você quer concluir aí? Não, eu acho muito importante só lembrar, né, o artigo 200 da Constituição, essa ideia toda do SUS, é um sistema único. Não digo que aconteça na prática, não. Os problemas são absurdos e eu não duvido que esteja acontecendo isso que vocês estão conjecturando. Mas a ideia toda é a da coordenação. Inclusive, a coordenação, num caso de pandemia nacional, deveria haver a coordenação nacional e também, claro, a coordenação estadual. Até porque, veja, há fundamento, se a colocação do Luiz houver elementos que o colega lá do Ministério Público em Rio das Ostras, ele consiga perceber que está acontecendo isso, há fundamentos aí, há fundamentos legais para exigir que haja o atendimento. É claro que isso vai ter que ser uma visão mais macro, porque talvez não vá para Rio das Ostras, então leve para, enfim, um outro município, Cabo Frio, né? Essa coordenação pode existir e não tem como você evitar, você fazer barreira, porque o que você está mencionando seria um desvio de finalidade. Barreira sanitária não é para impedir que uma pessoa seja tratada no hospital. E um elemento interessante talvez seja que a Defensoria aqui de Rio das Ostras, no mês passado, entrou com um pedido, né, para que e foi deferido, para que o prefeito divulgasse os números reais de contaminados os equipamentos de saúde disponíveis, principalmente leitos de UTI, porque essa informação não estava sendo pública. Mas eu acho, Luiz, que até bem pouco tempo atrás, nem
nem o Estado tinha muita noção do que existiam de equipamentos públicos de saúde, infelizmente, né? Eu acho que talvez um lado positivo dessa pandemia seja que talvez a gente agora tenha um pouco mais de dados consolidados, um pouco mais, né? Não tantos, mas um pouco mais. Eu acho que a gente tem muita coisa que a gente poderia estar debatendo ainda nessa noite, mas eu acho que por alongar da hora não vai dar. Eu acho que a gente pode falar sobre a questão da exigência do CPF, frente ao direito à alimentação, né? Que muitas pessoas não estão conseguindo. Por que está tendo fila na Caixa? Ninguém gosta de ir para a Caixa Econômica ficar na fila, né? Porque as pessoas não estão conseguindo realizar o saque de um auxílio que é para se alimentar, né? Que é para sobreviver, né? A gente poderia estar falando de direito educacional, quando o Conselho Nacional de Educação considerou nessa semana que as aulas online serão contabilizadas como calendário escolar, e na sua decisão tomou uma decisão interessantíssima, no sentido de que não precisaria usar nem mesmo plataforma, poderia ser rede social, entregar a apostila para o pai, fazer estudo dirigido, pesquisa de casa, isso tudo contaria como estudo efetivo. São muitos os temas que envolvem os direitos fundamentais que estão sendo afrontados nessa pandemia. Agora, uma coisa é certa, né? Nós nunca vivenciamos uma. E eu acho que a gente está aprendendo, na verdade, como lidar com ela, o judiciário está aprendendo como lidar com ela, e, infelizmente, diante de uma polarização tão esquisita que a gente tem vivenciado politicamente no nosso país, a gente tem perdido a sensibilidade de olhar para aquilo que realmente é importante, que são as vidas humanas, né? Então, me preocupa muito esses próximos dias. Então, quando a gente fala que fica em casa, realmente, Leandro, é muito fácil para a gente falar fica em casa, né? Enquanto tem muitas pessoas que não podem ficar em casa. E, para terminar, esses dias eu fiz uma postagem que falava uma frase que era assim: será que realmente, se essa pandemia ficasse limitada à periferia, será que realmente a mídia estaria falando sobre isso tudo? Será que realmente a gente estaria aqui debatendo sobre isso? Né? Então, eu acho que quem hoje, os dados alarmantes de morte estão localizados nas grandes periferias. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, fechar os olhos para esse cenário, porque essas pessoas compõem e fazem parte de um cenário de desigualdade claro, a olhos vistos dentro do país, né? Então, eu vou dar aí 2 minutos para o Leandro se despedir, Benedito também, se quiser se despedir aí, não? Leandro, então, 2 minutinhos aí para você se despedir, fazer suas considerações para a gente encerrar, e no final, pessoal, eu vou deixar aí o convite para vocês, os nossos 2 próximos eventos. E todos esses assuntos nos desafiam, né, a querer abordar outras questões, né? Por exemplo, preciso, eu não tinha falado antes da Defensoria Pública, minha irmã é defensora pública do Estado, então realmente é outra instituição que está atuando muito nessa questão agora no momento, e a gente acabou entrando aí nesse finalzinho na questão da subnotificação, né, na questão do teste, e aí eu também fiquei aqui doido para falar, porque é justamente um questionamento que a gente está fazendo, pedindo justamente essas informações. A Defensoria Pública pediu lá, né, e aqui eu estou pedindo também a todos os municípios e questionando o Ministério da Saúde, porque isso já é falado também nos noticiários, mas se você pegar os números ali, leigamente, abrir o site aí que tem os números do mundo todo, de casos de contaminação, mortes e número de testes, o Brasil fica pior do que os Estados Unidos. Não vou dizer, os Estados Unidos seriam o país em situação mais calamitosa no mundo. Não estou dizendo que o Brasil ia, então, passar a ser o lugar com a pior situação, porque há países como o Brasil que também não estão testando nada. Então, é muito preocupante, acho que isso já é falado, mas no ranking não se, pelo menos não vi, quem tiver depois me manda o link aí, que eu estou colhendo isso até para o inquérito civil, mas eu não vi a rearrumação do ranking em que a gente compare o número de casos, número de mortes, pelo número de testes, porque senão a gente vai estar vendo que o Ministério da Saúde conseguiu uma estratégia brilhante
para manter os casos de coronavírus baixos em número diminuto no Brasil. Não testar. Entendeu? Então, eu só fecho com essa questão, com esse aviso de que também vamos buscar informações sobre esse ponto aí, que me parece muito preocupante. E no resto, agradecer muito aí, fico à disposição sempre que precisarem aí, um grande prazer. E aqui falou alguém que não é dono da verdade, tá? Eu tive mais tempo que todo mundo para ficar falando, e aí parece que eu sou o dono da verdade, mas eu tenho certeza que muitas coisas aí, né, cada um tem uma visão de mundo, tem uma opinião, né? Se isso fosse uma coisa mais... se a gente tivesse como, né, ouvir todo mundo, a gente ia ter muitas visões interessantes sobre esse pepinão aí dessa pandemia. Tá? Um grande abraço a todos aí. É verdade. Eu vou deixar, Leandro, já para você e para os demais, um convite, vou apresentar aqui. Semana que vem, então, a gente tem uma live com a Isabela Vicente, que vai, deixa eu só abrir aqui. Isabela Vicente da UF? Isabela Vicente da UF. Ah, que foi minha aluna? Isso. A gente vai estar falando sobre mobilização e participação cidadã na pandemia. Isabela, ela é ativista social, então vai estar falando dessa importância da participação cidadã durante a pandemia. E daqui a 15 dias, também na quarta-feira, a gente tem um título Cura para o Coronavírus, muito além da vacina, a análise dos objetivos de ODS, né, do Desenvolvimento Sustentável da ONU diante da pandemia, com a Júlia Borges, que é lá da PUC, e com o João Felipe Aguiar. Então, fica aqui o convite para todos. Quem puder abrir a câmera aí, nós vamos fazer uma foto para registro do grupão, em 2 minutinhos. Agradeço aí a todos, então, a participação. O link, todos vão receber o certificado no e-mail, e o link também dos próximos eventos vão seguir aí também para vocês nas redes sociais. O projeto, então, fica nesse período sendo divulgado para todos aí de modo online. Então, vou tirar a foto, 1, 2, 3 e... Foi! Queridos, uma boa noite, se cuidem, acima de tudo, e muita consciência aí nessa pandemia. Um forte abraço, estava doida para voltar a trabalhar junto com vocês. Beijo. Obrigada, Leandro.